Se joga. Calma, deixa eu me concentrar. Era uma vez um menino chamado Godofredo. E ele era muito pobre. E ele tinha 2 irmãos. E esses 2 irmãos sempre obrigavam ele a cortar lenha do bosque, incessantemente. E Godofredo sempre obedecia. Claro, eles eram mais velhos. E um dia, Godofredo, passeando pelo bosque, parou para pensar. Poxa vida, eu queria tanto estar brincando com os meus amigos, mas os meus irmãos não deixam. Eu tenho que sempre cortar lenha, cortar lenha. Eu fico muito cansado, sempre. Que pena. E assim, Godofredo volta para sua casa para no dia seguinte cortar lenha novamente e se cansar. Um dia de novo, Godofredo sentou um pedaço de tronco que estava ali na floresta e parou para pensar. E de repente, do nada, uma bruxa aparece. Menino, por que você está sentado dessa forma, pensando, tão triste? Por quê? Por quê? Porque sempre eu tenho que estar cortando lenha, porque os meus irmãos me obrigam a fazer isso. Mas você não pensa que um dia você vai crescer e você vai ter outras oportunidades para brincar com seus amigos da forma que você quiser. Essa toquinha foi sensacional. Adorei. Adorei a da bruxa. E as unhas também, bem tipo Adorei essa toquinha. Não, porque essa touca, se fosse uma pessoa que fosse fazer uma apresentação mesmo, poderia ter a touca já com um cabelo preso. Então você estava ali já o cabelo da bruxa assim, sabe? Aquelas capas, às vezes, a bruxa da Branca de Neve usam capinha, né? Você vê hein, Guga, Nara, né? Sim. Desculpa. A Nara, ela tem um jeito dela de contar, um jeitão dela, né, peculiar, que não é um jeito cênico, mas é o seu jeito. Você tem um jeitão de contar e tal. Tem uma coisa da perna que não tem uma base, né? Não tem esse pé cênico, que é um pé fincado, né? Onde você conta, mas você está com a base, você é o ator consciente. Não, você estava meio assim. E era legal que a gente ficava meio flutuando na tua narrativa. Como você trouxe a bruxa, você trouxe uma base. Porque você foi obrigado a curvar e tudo mais. Mas acho que o narrador e o Godofredo ficaram um pouco na mesma tinta. Eu acho que a dificuldade quase... Eu acho que ficou... a dificuldade de quase todo mundo trazer separar o narrador do... É o seguinte, Nara, eu acho que é um problema que a gente está enfrentando aqui. É a gente achar um meio termo entre esse narrador ser jogado fora, esse narrador ter uma coisa ritualística e esse narrador ser feito de qualquer forma, julgando ele como a Fran fez. Eu acho que o narrador, ele tem que ser colocado num outro lugar. Se a gente fala assim, era uma vez um garoto, eu tô falando, entendeu? Eu entrei em cena, eu até falei isso, tem contadores de histórias que eles fazem. Gente, ó, vai começar a historinha, hein? Todo mundo olhando a tia, que eles têm uma forma de fazer com que, de prender a atenção do público, do que simplesmente chegar e falar, né? E tem gente que pela voz, era uma vez, Malu, Lídio, tá de olho em mim? Fran, Felipe, era uma vez. Eu já chamei a atenção daqui de todo mundo, brincando no improviso. Mas ao invés de falar, era uma vez, era uma vez. Você falou, era uma vez um garoto pobre chamado Godofredo, você ficou aqui, né? E não sei o que. Quando você foi para os personagens, você entrou mais na brincadeira. Então você acabou fazendo uma coisa que outros atores como eles fizeram na aula passada também. Né, que a gente já passou por essa coisa, de conseguir colocar a contação num lugar um pouco ritualístico, não tanto, mas um pouco. Você está fazendo uma cena, né? Não é o cara ele chegar e fazer uma... Na hora que você está fazendo a cena, você está fazendo a cena. Então sair um pouco da Nara e entrar um pouco nessa persona narrador que você vai criar da sua forma. Como vai ser esse narrador? Não sei, cada um tem uma forma de fazer. Né? Eu acho que isso faltou um Só uma pouquinho. coisa que eu acho que, na verdade... Tá comigo? Tá com você. Eu acho que faltaram em todos, que é saber acabar uma história.
Não é, a dificuldade não é só começar. Começar é difícil, mas acabar também. Você acabou assim, ó. Com licença, estou saindo de cena. A bruxa tá indo embora. Né? E tipo, acabou, desmonta a bruxa. Agradece. Né? Finaliza. Vamos tentar pensar nessa coisa da Você tá finalização. botando outros elementos aí que a gente não tinha falado antes, mas que é interessante. Entende? Falou, já tá passando por outra etapa já. Porque eu senti que a maioria, e eu não sei o que, a bruxa falou uma coisa, parará, e ela falou. É porque como se Acabou. no texto, né? O texto ele para assim, ele para nada. Claro. E a gente para no Gente, é o seguinte, era a coisa que eu mais ralava na faculdade, era isso aqui. Dá o ponto final. Vocês ganharam a cena. Toda cena tem um ponto final. Como a gente dá um ponto final? Com uma plaquinha fim? Pode ser, mas isso é breche. Na brecha, é isso? É, tem um pezinho lá. Mas enfim, mas vamos pensar nisso. Como Não fechar? deixar em suspenso. E o fechar pode não ser só um comportamento corporal, pode ser um instrumento que entra, uma música que aí vai fazendo você sair de cena na energia do personagem, e a música vai subindo, e a música acaba, e o fim da música é o ponto final. Ou um instrumento que a gente toca. Mas começar a focar nisso, tá? Ponto final. Vamos lá, próximo, Mabel. Eu não tirei ideia. Galera, não estudei, tá bom? E eu gosto muito de uma frase que diz que no teatro pode tudo, só não pode qualquer coisa. Era uma vez a história de um menino. Esse menino se chamava Godofredo. Godofredo tinha 2 irmãos, que não eram muito bons não. Eram meninos bem malvados. Esses meninos costumavam obrigar Godofredo a cortar lenha no mato todos os dias. Ele cortava. Estão vendo como era difícil a vida dele? É assim que ele cortava, todos os dias. Então, um belo dia, Godofredo, me perdi na história. Você sentou na árvore e pensou. E não brincava. Então, Godofredo só ouvia os amigos correndo. Não, peraí, vamos com calma. Você fez uma ação física. E eu me perdi no meio da história. Calma. Essa ação física, ela deixou o Godofredo o quê? Exausto. Então fica exausta. E aí, depois de ter cortado tanta lenha, Godofredo sentou no tronco de uma árvore exausto e pensou. Tá bom? Tá ótimo. Vai nessa dinâmica aí. Vou terminar de Vai nessa ação aí física. Godofredo ficou tão cansado, que precisou sentar. E ele sentou. Ele sentou porque ele estava muito cansado. Lá sentado, ele pensou: por que é que eu preciso cortar tanta lenha? Por que é que eu não posso estar brincando com os meus amigos? Por quê? Godofredo não entendia. Eis que um dia ele estava lá, depois de cortar a sua lenha. Corta. Surge uma senhora. Uma senhorinha. Meu filho, por que você está assim tão triste? A criança chorou. Godofredo ficou assustado. Claro, né? Tem um ataque epilético. Gente, ela era muito feia, ela era muito estranha, ela era Meu Deus do céu. Só não tem agora. Ela era muito torta. Então Godofredo ficou assustado.
não aguento mais cortar lenha. Eu só corto lenha, os meus irmãos só me botam pra cortar lenha. Calma, meu filho. Você ainda é muito jovem. Isso vai passar e você vai arranjar outro trabalho. Virou português. Então, a senhorinha foi embora. Bom. Seria trágico se não fosse cômico. Ela teve a ver, gente, a senhora mas olha que coisa rica que a gente está vivendo essa tarde, né? Porque nós fomos de uma coisa mais dramática para uma coisa mais cômica, para uma coisa mais da macumba, coisa que recebia, né? E a gente foi para tantos lugares assim, e vale tudo, né? E isso que eu digo a vocês da questão do vocabulário, do instrumento de cada um. O instrumento de cada um não significa só da qualidade vocal ou da qualidade física. Ela construiu a personagem toda no físico, e ficou muito bacana, né? E trouxe, assim, redimensionou toda a história. A história saiu daquela coisa excessivamente lúdica e foi para um negócio Muita assim força. que Então, veio o próprio com muita força. Godofredo, ele estava revoltado, ele não estava tão triste, ele estava revoltado. O Godofredo quase falou assim: nunca mais passarei fome, nem eu nem minha família. Foi muito interessante a leitura da Mabel da Cena. Foi muito interessante, porque foi a primeira pessoa que fez realmente o Godofredo revoltado. Em todas as outras a gente fez triste, chateado, e ela foi porque ela trouxe muita força na representação dela. Sim, né? sim. Isso foi bem interessante do trabalho dela. Por mais que você não tenha decorado, você tá entendendo? Pegou e se jogou e fez ali o que deu pra você fazer, beleza. Experimentei. Sem questionamento, sem julgamento. Só que É criança. tem uma coisa. Não é isso não. Existe um texto, e esse texto, ele tem uma história. Tem uma história que tem uma temperatura, uma atmosfera, né? E você foi para um outro lugar. Vale para outro lugar? Vale. Mas a gente está, nesse momento, fazendo beabá. Então, quanto melhor você conseguir defender o que já tem, melhor. Mas você foi além. Você deu uma interpretação sua, né? Que eu você acho que fez uma assinatura tua. Que eu achei que é ótimo. interessante, né? Mas tem uma também coisa, tem uma coisa muito curiosa dosar. que o Saulo Gente, está falando. eu só quero dizer que eu não estava, em momento algum, racionalizando isso. Você chegou, pegou e fez. Foi a primeira né? vez que eu testei o texto, que eu testei. Não, mas isso que foi legal, você se jogou. Olha só, eu acho que é muito interessante isso que você fez. Você se jogou. E isso acontece na arte. A arte é assim, gente. Mas a senhorinha A arte é roubou, assim. né? Ela roubou Mas olha só, a a gente não pode julgar certas coisas. Eu não conheço a Mabel agora, né? A gente teve uma peça no Rio de Janeiro, uma época, o Hamlet do Shakespeare, né? Que o Wagner Moura fez com uma galera, né? O Wagner Moura fez o Hamlet de uma forma que nunca ninguém tinha feito Hamlet. Ele fez o Hamlet pra fora, diferente daquela coisa amarga no Hamlet. Ele fez... É que o Aderbal falava que era o axé acting. Então ele fez aquele monólogo do ser ou não ser. Meu irmão, é uma coisa louca. Ele pegava, ele berrava, ele pulava, ele fazia umas coisas que a gente olhava e falava, que é aquilo que ele tá fazendo? Será que é isso mesmo? Foi a visão dele, foi a visão do diretor e como é que eles encararam aquele texto. Sim. Né? Se tá certo, se tá errado, aí é arte. Aí cada um vai fazer da forma que achar interessante. Então, de repente, a Mabel pode trazer coisas que, se o diretor for dirigir isso, falar, cara, adorei essa tua velha, mas vamos fazer ela um pouco menos dramática, assim, de repente essa coisa dela que ela tá assim, pode ser um pouco mais pra cá, ela de repente não precisa ter tanto, né? E aí a gente vai achando, ela fez no improviso, o improviso é pra isso, é pra se jogar mesmo e testar. Por isso que eu falei pra você, vocês fizeram uma primeira vez, se jogaram, fizeram, eles também na aula passada fizeram uma vez, depois fizeram outra, e aí a gente vai aprimorando. Tá? Então, mas o mais bacana é que ver que a gente tem uma capacidade de se entregar para o personagem que é muito bacana. A gente tem que
saber encontrar essa capacidade que a gente tem, que eu acho até que é uma coisa muito do Brasil, né, do ator brasileiro, que é a coisa de se jogar no personagem. Por que não a gente não pode se jogar no narrador? Por que o narrador não pode ser uma fonte de prazer? O narrador, ele não pode ser o lugar da burocracia. Ah, agora o narrador. Não. A gente não pode olhar assim para o narrador. A gente tem que defender o narrador com unhas e dentes. Até porque ele é o carregador de piano. Tem uma peça que eu acho sensacional, um musical da Broadway, que chama O Homem da Poltrona. O Homem da Poltrona, não, A Madrinha Embriagada. E o Homem da Poltrona é o cara que narra a história. Aquele narrador é uma coisa absurda que ele consegue fazer com a peça. Ele é a peça. Então, a gente vai... Ele é um cara sentado numa poltrona o tempo inteiro e as pessoas vão dizendo para alguém que está ali falando. Você vai ficando hipnotizado pela pessoa, Incrível né? o trabalho dele. Então, Felipe, você quer fazer? Ou você quer passar? Porque você está meio de paraquedas. Você conseguiu? Posso tentar fazer? Quer tentar fazer? Legal. Então, beleza. Então vamos lá, ver o Felipe tentar se jogar lá. Uma boa referência. Já ouviu bastante a história toda aqui, né? Já dá para tentar se jogar. Vamos lá. Toma seu tempo, Felipe. Era uma vez um pobre menino, mas muito pobre, chamado Godofredo. Godofredo, incessantemente, tinham 2 irmãos que obrigavam ele a cortar lenha, cortar lenha, cortar lenha. E ele não sabia o que fazia, porque a vida dele era essa: só cortar lenha, cortar lenha, cortar lenha. E ele estava ficando muito cansado. Um belo dia, ele sentou. um belo dia, ele, depois de cortar lenha e cortar lenha, sentou num tronco e, bem chateado, pensou: por que eu não posso brincar? Por que meus irmãos me obrigam a trabalhar? Eu fico muito cansado. Não consigo brincar com meus amigos. Vejo eles correrem, eles brincarem. E eu não posso fazer nada. Eis o dia. Chegando na floresta, começou a cortar lenha e cortar lenha. Até que uma velha se aproximou e perguntou assim para ele: meu filho, por que você está assim, tão chateado? É porque os meus irmãos me obrigam a cortar lenha. Eu não consigo brincar com meus amigos, não posso me divertir, correr. Meu filho, daqui a pouco vai chegar a sua hora de um trabalho melhor para você. Muito bom! Você jogou tanto que quase quebrou o chão. Legal. Você tem alguma experiência em atuação? Em alguma coisa você já fez? Não, no tempo do colégio, eu fiquei 5 anos de teatro. Ele falou isso. Ficou 5 anos de teatro. Eu gostei da sua narração. Você propôs uma coisa que eu, se fosse dirigir depois, eu ia aproveitar mais. Que você estava sentado e aí você falou assim, até que um dia Eu achei também. que você ia Virar a virar. velha. Essa coisa, esse ato de virar, Boa. você já virou, você já transformou. Se você tivesse com o casaco dela, já tá. Voltou do oposto, voltou pro Godofredo. Pra cá um, pra cá outro, sabe? Trabalhar com essa dinâmica. Mas É bem foi interessante. só um apontamento. Outra coisa que achei curioso, que assim, olha dentro dos olhos das pessoas. Porque você
embora você estivesse aqui, você estava olhando para baixo. Você não estava olhando para as pessoas. Você estava pensando no que você ia dizer. Então, seu corpo parecia que você estava trocando, é quase como se você fosse cego. Como se fosse um cego contando a história pra gente. Que o olho, né, o direcionamento do olho é diferente, Não né? fica... Foi o autista, pareceu um autista ali. Então, faltou detalhes, na verdade. né? Cara, mas aí você é um cara que tá começando, assim, a gente também não tem como chegar aqui e dar uma aula total de interpretação para todos vocês, que todos nós temos vícios, né? Eu e Sal, com nossa experiência, nós também temos vícios, todos vocês têm vícios, então a gente teria que parar, consertar cada vício, isso a gente não vai ter tempo aqui. Eu vou sugerir que você faça, não. Você quer fazer mais uma vez? Então, uma pergunta só eu tenho. Eu achei que ela deu uma enfatizada no Godofredo. A gente não teria que... Ele não é protagonista? A gente não tinha que cuidar mais desse... Eu não acho que ela deu enfatizada no Godofredo, não. Foi mais não. Ela enfatizou tanto o Godofredo quanto a velha quanto o narrador. É que eu acho que como ela se abaixou, fez uma coisa diferente, daí chama atenção. Mas- Porque às vezes parece que passa batida, até porque a gente não tá diferenciando. Ali todos os personagens são importantes. O narrador, o Godofredo e a velha. Não Eu tem acho. que ficar enfatizando mais. Não, eu acho que você tem que fazer todos. Tá bom. Eu não gostei de fazer hoje de novo, não tô cansada. Não quer fazer? Tá cansada? Não. Então tá bom. Então beleza. Então, não, porque esse exercício agora morreu. Esse Godofredo morreu hoje. Nós não vamos fazer? Não, o Godofredo acabou hoje. Também não teremos outro exercício depois dos 3 porquinhos. Me aguardem. Teremos os Não, 3 eu só tô porquinhos. assim, ó. Não tem problema, você pode fazer depois. Não, tá? eu não preciso fazer necessariamente. Só eu vou dar uma proposta, pode ser no intervalo rapidinho, de alguma ideia do Godofredo, porque eu quero saber como é que eu vou fazer esse menino, gente. Não vai fazer mais. Vou fazer Acabou, um próximo. morreu o Godofredo, morreu hoje. Vamos falar sobre o... Também depois esse Vou dar um exercício. Você não vai falar dos grilhões? Depois. E aí a gente faz o take depois. Você não quer falar dos grilhões para depois fazer o exercício? Essa é a ideia. Você prefere? Então tá. Então, vamos lá. Vamos fazer um pouquinho de teoria sobre os griots. Tá? Vou contar um pouco para vocês sobre a história dos griots, né? E a função que eles ocupavam, que eles tinham na sociedade na África, né? No norte da África, propriamente. Bom, os griots eram tidos como artistas populares, né? Tinham griots músicos, tinham griots contadores de histórias, né? E eles tinham uma função muito importante na sociedade, que na tribo deles, eles eram os agentes, eles contavam histórias para os jovens, enfim, os adolescentes, as crianças, e contavam sobre as suas tradições, sobre as suas histórias, sobre os seus antepassados. Então os griots, eles tinham uma função super importante, que era a transmissão de conhecimento. Eram como professores de história. Só que a maneira como eles ensinavam era de uma forma lúdica. Era como os contadores de história. Muitos dos griots, eles utilizavam ferramentas como os figurinos, instrumentos musicais, objetos que tinham uma função histórica, né? E eles contavam essas histórias para as crianças, e muitos dos filhos desses griots, eles seguiam os passos dos seus pais. Nós temos como exemplo um cara foi muito importante, assim, porque assim, os griots, eles surgiram mais ou menos por volta de 1200 na África. E então, historicamente, assim, já passou bastão para muitas gerações, né? Muitas gerações de griots. Então, tem há pouco tempo um griot chamado Sotigui, que ele trabalhava enfim, ele era griot na tribo dele, e um dia o Peter Brook, ele fez uma expedição pela África e tinha ouvido falar muito desse cara, desse griot. Peter Brook é o diretor de teatro inglês, tá? Que gosta de trabalhar com atores de outras nacionalidades, não só com atores europeus. Isso. E então o Peter Brook estava nesse momento escrevendo o livro dele, né, que é O Ponto de Mudança, que é um livro sensacional que conta as experiências que o Peter Brook teve em cada lugar assim, do planeta e o que ele aprendeu, o que ele tirou
como legado assim, para o trabalho dele, trabalho como artista. Né? E ele conheceu o Sotigui e ele convidou o Sotigui para entrar na companhia. Então aí o Sotigui aceitou e foi começar a trabalhar como ator. Eu tive a oportunidade de assisti-lo no Hamlet, que eles apresentaram aqui no Teatro Carlos Gomes. O Sotigui ele morreu há pouco tempo, já tem alguns anos, e eu tive essa oportunidade. E realmente era muito hipnotizante assim, o trabalho dele. Ele pisava em cena, era uma coisa assim muito diferente. Então essa eu acho que, Saúde, esse é o lugar que eu acho que os griots têm. É um lugar de magia, né? É a coisa da sabedoria. É a coisa daquele cara sábio sentado no meio de uma roda, contando uma história com extrema sabedoria, extremo conhecimento de causa, e aqueles jovens ficavam inebriados ali, né, absorvendo toda aquela cultura, enfim, a sua própria cultura, né, a sua própria identidade. Então, assim, acho que essa foi a principal função dos griots, né, propagar a sua identidade cultural, a sua história para o seu próprio povo, assim. Né? E uma coisa interessante que o pessoal está falando, vou vir para cá, o Peter Brook falou uma coisa muito interessante. Na primeira leitura que o Sotigui fez com a companhia deles, ninguém vai vir aquele negro alto, magro, tal, chegando e tal. Quase 2 metros. Na hora que ele sentou e ele começou a ler, ele só leu, ele nem interpretou, ele começou a ler. Ficou todo mundo assim. Então, nós atores, nós temos uma... Claro que ele tinha uma particularidade, eu nunca vi o Sotigui em cena, mas ele devia ter uma voz que chamava uma atenção. É uma simplicidade. Ele tinha muita simplicidade, magnetismo. E ele tinha esse lugar, mas mais que isso, ele carregava dentro dele uma ancestralidade. Toda essa ancestralidade, todo esse trabalho como contador. Nós estamos começando a fazer isso. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: se eu vou fazer aquele negócio, vamos tentar fazer um pouquinho bem feito, né? Estudar um pouquinho, tentar fazer, para tentar botar isso também um pouquinho no lugar do sagrado, né? Porque o teatro tem essa coisa do sagrado. Eu não vou chegar ali e vou contar de qualquer jeito, vou fazer de qualquer forma. Inclusive tem uma coisa que, inclusive o Isaac Bernard, que é um grande estudioso dos griots, ficou muito tempo trabalhando com o Sotigui, ficou assim, aprofundando, né, nessa pesquisa. E uma coisa curiosa que ele diz que é o seguinte: os griots é um título dado a um povo originário africano. Assim, nenhum de nós um dia poderemos dizer que somos griots, em nenhum lugar no mundo. Então, uma coisa assim, é uma assinatura muito específica. E é de família. Tem gente que é de tribo que não tinha o griot, mas aquele cara tinha sido griot, aí o filho era griot, o filho do filho era griot, e todo mundo levava aquilo. Era um cargo vitalício, né? Praticamente isso. Então, cada tribo tinha os seus griots. Na África tem a coisa das tribos, né? Cada tribo, cada etnia tinha os seus griots. Então, o Sotigui, ele foi uma das pessoas, né? Que melhor representou isso, que chegou no Ocidente, porque tem muita coisa no Oriente e na África que não chega no Ocidente. Né? E o Peter Brook, ele é um cara que ele fez muito isso, né? Ele pegou atores orientais, pegou atores africanos, pegou atores diferentes para trabalhar com ele, e por isso que ele é um diretor muito plural, e no nosso meio ele é muito conhecido. Muito respeitado. E muito respeitado. Vamos passar agora para o nosso próximo exercício, que é o exercício meio que final da aula, que é o exercício das histórias que vão... Em homenagem ao Peter Brook... Não, é o anterior. É o anterior, antes dos objetos, o outro. Ok. Uma história vai entrar na outra. Perdão, a lapsus acontece. Então a gente vai fazer um exercício que é o seguinte: cada um de nós vai contar um fragmento de uma história. Todos nós vamos criar uma história juntos. E cada um será responsável por um fragmento. Ok? Então, começa pelo Ilídio. Você cria uma história. Tem que situar em algum lugar, alguma coisa? Ou não vou situar? Seria bom situar num lugar, deixa eu começar por mim, então. Aí eu já tem que ser condizente que o anterior que veio, tipo, ela disse, aí eu tenho que criar algo dentro. Exatamente. Sim, é uma continuação. A gente é como se fossem vários autores de uma mesma história que pode começar num vulcão e terminar na África. Não sei. Pode começar com um menino e terminar com uma velha, não sei. É isso que é o interessante dessa história improvisada.
Bom, era uma vez um cara chamado Roberto, que era um camarada excêntrico, tinha muita grana, e é um cara que teve uma infância com muitos amigos, foi um cara que teve uma relação muito estreita com várias pessoas, e o Roberto estava passando por uma situação difícil de saúde, e ele resolveu marcar um encontro com todos os melhores amigos dele. Em Brasília. Esse é o ponto que aconteceu em Brasília. Ele juntou todos os amigos dele, só que ele achou o seguinte, ele achou que não tinha muita gente, né? E como ia ser um assunto muito sério, ele falou, eu acho que eu vou dar um pulo no Congresso e convidar as pessoas para virem também, principalmente as pessoas que eu olhar para a cara deles e perceber que estão sofrendo. Vou pegar aqueles deputados, senadores que têm cara de sofredor, para juntar com a história da minha família. Então vou juntar todo o pessoal da minha família, meus amigos, e os deputados e senadores com cara de sofredores. E aí nisso, ele tinha nesse grupo de amigos que faziam parte, junto daqueles outros que eram lá do Congresso, tinha um deles que era diretor de uma peça, né, carioca, que estava sendo passada em Brasília, no Teatro Plínio Marcos. E aí ele chamou tanto aqueles amigos que estavam em Brasília, como aquelas pessoas que ele acabou de conhecer no Congresso, ele chamou todos para o teatro, onde ia acontecer intervenções no teatro, e de lá depois ia ter festa. E acontece que ele reuniu os amigos, mais esses do Congresso, né? E iam criar uma peça. Mas faltou a ideia básica do texto. Qual seria esse texto? Eis que surge um amigo deles e fala assim, porque cada um de nós não conta um pouco sobre a vida. E depois juntamos tudo e formamos uma peça, cada um fazendo o seu papel. Acho ótimo, mas aí eu acho que não está toda a galera representada aqui. Então eu também vou falar para a Luciana ligar para o pessoal da Macumba e para o pessoal da Igreja Evangélica. Porque aí eu acho que juntando Congresso, Macumba, Igreja Evangélica, vai dar uma peça, vai dar uma festa, vai ser muito interessante. Mas o Alex, que fazia parte do grupo, falou, não vamos envolver religião. Galera, vamos fazer essa peça fluir mais pro lado da nossa infância, da nossa juventude. Então resolvemos chamar quem? A Madonna. A Madonna. Ia ser incrível ter um show da Madonna no meio de toda essa galera, imagina só, em Brasília, um monte de gente convidada. Aí Paula pensou em chamar a Madonna. Ligaram pro agente da Madonna e ele disse que tudo bem, mas que teria que ser só no dia seguinte. E aí Pediram pra ela cantar Like a Virgin? Like a Virgin, claro. Então, Madonna aceitou o convite, mas percebeu que neste grupo faltava um certo tipo de grupo específico. Já tinha político, já tinha macumbeiro, já tinha evangélico, e por que não colocar a galera colorida? Então fez um show enorme, montado na frente do Planalto Central, com a Madonna cantando Like a Virgin. E aí, Fran, depois do show? E aí, que assistindo a tudo isso, ele percebeu que os seus amigos lá da sua infância estavam falando mal e fazendo fofoca de alguns dos grupos, e dois deles se sentiram não representados porque não existia nenhum grupo ali de LGBT. Foi então que ele pensou. Mas ela nunca incluiu, Tô a falando galera de incluída do pessoal. A galera colorida. A galera colorida. Ah, é? Não, acho que Então, então eu faço uma outra coisa. E eles estavam falando mal e não achavam que não estavam sendo incluídos, dois deles, porque uma delas tinha virado freira. E ela falou, por que estão tentando os grupos e não chamaram ninguém da Igreja Católica aqui para ser freira junto comigo? Para ser freira junto comigo. Quem é que vai acabar isso? Apareceu as pessoas alvejando, né, atirando, as pessoas
na manifestação que estava tendo, né? Alvejando. Peraí, Os artistas reunidos. Peraí, tava tendo uma apresentação e aí tava tendo uma manifestação? Sim, não, surgiu a polícia. Surgiu a polícia especial do governo. No show, muita baderna. Ele surgiu a baderna. Pra atacar a baderna. Sendo que aí... Aí o Roberto se levantou, tinha um palco, o Roberto pegou o microfone, falou, gente, policiais, galera colorida, pessoal evangélico, pessoal da macumba, Madonna, thank you. As freiras, ele falou, Madonna, thank you. Obrigado por vir ao Brasil e eu poder juntar meus amigos de todos os lugares do Brasil, aqui em Brasília, porque eu sinceramente acho... Morreu. E ele morre. Foi. E aí o Roberto chamou toda essa galera, né, que tava ali no show com ele, os evangélicos, os macumbeiros, os políticos, né? E aí pegou um púlpito, achou um púlpito, subiu lá no púlpito e falou, Madonna, obrigado, thank you por coming Brasil. E eu queria dizer para todos vocês agora uma coisa muito importante. Ele morreu. Ele teve um infarto fulminante, caiu, empacotou. As pessoas olharam para aquilo, ficaram completamente chocadas e foi dispersando aos poucos. LGBTQIA+, macumbeira, evangélicos, Madonna, pegou um helicóptero e foi indo embora, olhando aquele corpo. As freiras rezaram, fizeram aquela reza pro corpo, tal, foi embora. E aquele corpo ficou lá sozinho e caiu o pano e acabou a história. Agora nós vamos pegar essa história e vamos transformar ela numa peça. Nossa Senhora. Nós vamos improvisar toda essa loucura. Cada um vai se separar, cada um vai separar os personagens, decupar e apresentar isso. O Rodrigo não vai fazer, tá bom? Fica tranquilo, você não vai fazer a peça. Mas os oito organizem-se para... Agora? Gente, é rápido, 5 minutos de conversação. Pode ter narração, pode ter um narrador. Lembrem das coisas que o Saulo falou no começo e que eu falei. Ou seja, temos narradores e temos personagens, né? Milhões de personagens. Um de vocês pode ser o narrador, podem ter mais de um. Se o narrador, vocês podem combinar. Um começa narrando, depois outro vai continuar narrando, os personagens. Mas vai ter movimento, vai ser. E tem a história, né? O cara que quer reunir pessoas, vão poucas pessoas, ele vai até o congresso e aí ele encontra um diretor de teatro que chama ele. Vocês têm que lembrar da história da ordem. Então, podem se reunir aqui vocês aí, fiquem à vontade, ficam juntinhos ali, fiquem juntinhos. Eu sou o Roberto, que o Roberto quase aparece, ele só morre. Vai, Nara. Não, ele parece uma... Corta aqui, ó. A gente não podia ter criado algo mais simples, pô. Mas eu vi que começaram a complicar. Não sei mais a história, Eu tava pensando no jantar formal. Um cara, Roberto, rico, bem nascido. Estava doente, reuniu todos os amigos, ligou para todos os amigos. Quis fazer uma festa de despedida. E foram parar em Brasília. E a festa foi em Brasília. Renato Russo aí. A festa foi em Brasília. E aproveitou Da onde? chamou o pessoal do Congresso, os políticos. Chamar os amigos dele, além disso, porque era pouca gente, ele foi no Congresso. Do Congresso, Um amigo dele que trabalhava no Congresso, que era amigo de um macumbeiro, chamou uma macumbeira. isso. O que sabe E da Igreja Evangélica. No congresso ele teve a brilhante ideia de chamar um amigo dele, diretor, que estava com uns amigos dele, da peça. para chamar todo mundo para ir pro teatro do Marcos em Brasília. Eu achei muito difícil, por menos eu não sei se Não foi o amigo, não, foi a amiga, Luciana. Ele achou que não estava todo mundo representativo, foi a Luciana, que chamou os macumbeiros dos evangélicos. Então vamos fazer esse personagem, quem vai ser? Eu sou o Roberto. Não. Você é Luciano. Como que Madonna surgiu? Pode ser Luciana. Que um amigo falou que para não juntar religião, não sei o que, vamos chamar as pessoas, resolvemos chamar Madonna. Então vamos chamar de Madonna. Então vamos chamar a Madonna. A Madonna. A Madonna fez um Luciana. Roberto. A cara dele pra você. Roberto.
Quem vai narrar? Eu acho que o Lídio podia narrar. Eu quero ser E você representante dos Roberto. deputados. O Roberto. Mas assim, não precisa ter narrador, pode ter, mas não precisa ter. não precisa ter Podemos um só só, interpretar pode a ter história vários. sem narrador. Então é melhor fazer, né? Então pode começar você começando ligando, ó, quero fazer uma festa, Então, eu sou o Roberto. Eu sou o Roberto. Ele é o Roberto. Eu sou a Madonna. Chamo meus amigos, vou Então, ligar Roberto, pra vocês. fala alguma coisa. Ó, Céus, vou fazer uma festa para começar a fazer o teu personagem. Então você tem que ligar primeiro, eu sou a Luciana. Mas com a mesma motivação mesmo, ele tá com problema de Saúde. Aí ele vai meter uma pau de dinheiro pra né, satisfazer. Resolveu reunir toda a galera da juventude Uma para fazer uma confraternização. Você que tem uma voz assim, podia fazer só falar o começo. Era uma vez um rapaz que teve uma infância muito rica e criou diversas conexões ao longo da sua vida. E agora? Não estava bem de saúde, resolveu reunir. E agora, por um motivo Amigos, especial, da podia não juventude. falar o que é nada. Então, eu podia começar assim, né? Você narrando era uma vez, falando sobre. E aí ele quando- joga pra ele a palavra. E aí no momento Aí que faz, você. eu acho Quem vai que falar? O início, meio e fim, que é eu acho que a pessoa pode ser o próprio personagem. Vamos supor, você puxou, beleza, jogou pra ele é o cara do Congresso. A ideia não é ter todos os personagens que a gente Sim, está exatamente. estudando agora, que é o narrador, a passagem de atuação, né? Sim, mas eu, por exemplo, eu não tenho personagem. Por exemplo, a hora que Eu não fiz personagem, eu só continuei a história. Então, Sim, mas aí não ela pode- podia Eu criei a Luciana. ela podia entrar com Era Uma Vez, explicando, e aí a Luciana entra em qual parte? A Luciana entra em... Quando ele liga pra ela chamar os macumbeiros e os evangélicos. Só que aí, será que a Luciana ligou? Porque ele falou pra não envolver religião. Tem isso. Quem falou? Mas aí Mas a depois Luciana ligou porque as completou. freiras chegaram junto com a macumbeira. Não, mas ela é freira, é católica, eu mandei chamar Não, não, é evangélica. você políticos. Eu só falei na hora da narração. Não, mas ela é igreja católica, ela frisou isso. estava Eu presente. mandei chamar macumbeira e Não, mas a evangélica. gente Eu chamei os viados sapatão. Não, a gente não precisa Mas aí estar ele conectado. resolveu Não, não- peraí. não chamar O nosso os- personagem não precisa estar conectado naquilo que a gente criou. Eu não quero estar conectado naquilo que eu criei, entendeu? A gente não precisa ser aquilo que a gente criou. Não, sim, mas não é isso que ela falou. Ela quis dizer que, tipo. Não vai ter os só que evangélicos e os mais É porque Não. eu falei pra Tem chamar. menos gente assim. Eu falei pra chamar essa galera. Só que aí ele falou, não, mas é melhor não envolver A religião. a religião. Aí resolveram chamar Madonna. Aí ela chama a Madonna. Então esses personagens todos, na realidade, não tem, mas no final teve. Ficou bem. Entendeu? Teve o grupo do LGBT. Os coloridos. Os coloridos. Então esse grupo foi que resumiu a festa. Então, Chamou todo resumindo, mundo. na realidade você falou olha só, você falou melhor não envolver religião, mas acabou que Luciana já tinha espalhado a notícia. Isso, ela foi então a fofoqueira. galera foi mesmo sem ter que ir. Luciana é Entendeu? fofoqueira. Não, é que ela pediu a permissão pra ele depois que ela já tinha avisado. Ó, galera, pode ir. É, Só pra ter avisado. Agora já. E foi Luciana que ligou pra Paula, que Paula passou o número Paula pra Madonna, pra Madonna entendeu? Paula era amiga de Madonna. É a gente Paula era da gente da Madonna. Paula é amiga da Madonna. E Então, qual- vamos. Apareceu a polícia depois pra botar Na verdade, a polícia foi lá porque era comida de casa. era. Só que foi no Planalto Boca Central, Livre. gente. Ficar Verdade. livre. Era boca livre, daí foram lá Era pra desculpa. 0800. A desculpa que era essa. Já tava Tinha no Planalto Central, caviar, os caras já estavam ali. os pratos assim meio elaborados e tal. Não, mas surgiu uma manifestação, não surgiu uma manifestação política. Legalize já. E daí se deu um confronto, não, mas isso não entrou na história. Porque teve um confronto, né, entre a manifestação política e as pessoas que estavam na festa. Aí ele foi, parou tudo e Mas falou. acharam que era um confronto na época. Então a polícia veio porque começou esse confronto entre manifestantes e festeiros. Coloridos. Colorido. Na verdade, não era uma Mas não tinha essa manifestação, era a festa que eles acharam que era uma Tinha os amigos do Roberto, que eles se encaixam antes dos coloridos e dos Não, tinha, mas ele trouxe uma manifestação. Não, e aí mas não começou era. o confronto. A
polícia chegou achando que era manifestação, mas Mas na quando verdade era uma chegou festa. era festa. Ele falou que todo mundo Ah, então não vem manifestante. Na verdade era festa, e tinha Madonna, reuniu as freiras, Cantando né? Michael Eu não ouvi. Que acabou o macumbeiro. E no Mas final ele é foi o povo discursar. Aí ficou tão emocionado que pum. A polícia surgiu porque viu uma movimentação estranha e Acabou foram ficando E na aí a festa. festa virou um belo musical. Virou como é que é aquele? Não, ela Mudança de musical. ano. Virou uma Virou um mudança de ano. funeral. Show. Madonna indo É, embora, é, cada um indo é, Foi do show ao funeral, né? Seria legal se no final, tipo, no final do funeral a Madonna aparecesse, né? Tipo, Não, a Madonna Madonna já já tá tá A Madonna viu o povo caindo no chão, jogou ele com a pirata. Foi embora. A Madonna tá distante, vendo tudo do helicóptero dela. É, olhando assim com aquela Oh, cara. shit. E aí, gente, vamos lá? Eu tô com fome. Eu achei que ia terminar mais Era uma cedo. vez. E eu tenho aula às 6 Deixa eu horas. ter que atuar, Não sei se eu né? vou conseguir Tem que ficar sem atuar, comer, não vai dar tempo. tem sim. 10 minutinhos. É, até 10 minutos. 10 Eu também tenho que sair. Vamos. A gente não consegue de casa Quem até vai 5 ser e quem? 10, a gente Vamos fazer consegue uma até 5 e rodada. 10. Eu não consigo. Câmera rodando. Ação! Roberto é o nosso personagem principal da história hoje. Roberto estava muito doente. Um dia, Roberto resolveu fazer uma festa. E assim começa a nossa história de hoje. É isso. Vou ligar pra Luciana e reunir toda a galera do passado. Lu? Oi, Roberto? Quanto tempo? E aí? O que você manda? Então, Lu, tô precisando de um favorzão seu, hein? Pode falar, o que tiver na minha capacidade, tamo aí. Tô precisando reunir a galera toda lá do passado, o pessoal lá do Leve, do Lebron, o pessoal todo lá. Opa, legal, pode Aquela chegar. galera toda, não esquece de ninguém, é assim, urgentíssimo. Vai ser a festa, né? Sim. E temos algum motivo para comemorar? Então, o motivo é a vida. A gente tem que celebrar a vida. Tô precisando celebrar a vida, Lu. Você É não urgente. muda, né? Você nunca muda, você ama celebrar a vida, né? Sempre gostou. Preciso. Então vamos organizar isso aí. Então é isso aí, vou começar a ligar para os meus amigos aqui para começar a espalhar a notícia para todo mundo que Roberto vai dar mais uma festa. O que ninguém esperava é que esta festa não aconteceria no Rio de Janeiro, e sim em Brasília. Ih, mulher. Oi, Paula. Nossa, deixa eu te falar. Meu amigo Roberto me ligou, tá dando uma festa para celebrar a vida. É aquele, lembra da infância lá, que estudou com a gente na faculdade? Então ele pediu para chamar todos os nossos amigos, a galera do Leme, Leblon, Ipanema. Ah, e a gente podia também... Você não tem o contato da assessora da Madonna? Então, mas olha só, amiga, muita calma nessa hora, porque você sabe que a nossa galera, né, as pessoas cresceram, né, e cada um seguiu aí um rumo na vida e ficamos divididos entre macumbeiros e evangélicos. Vai chamar a galera mesmo? Todo mundo? Chama todo mundo, até os coloridos, não esquece deles, hein? Então tá bom, beleza, eu vou ligar. Você quer o telefone de quem mesmo? Daquela assessora da Madonna, acho que é a Paula, não é? Tenho sim, vou te passar pelo WhatsApp. Valeu, Beijo. beijo. E aí, Roberto, tudo bem? Como é que você tá? E aí, cara, Tudo amigaço? bem? Como é que vai a vida? E aí? Fiquei sabendo que você vai fazer uma festa, você veio pra Brasília, você não me avisou nada. Então, tá vindo a galera toda do Rio pra cá. Nós Sim, vamos fazer maneiro. essa festa onde, cara? Então, o que eu pensei? Eu tenho uns amigos no Planalto. A gente pode chamar eles e a gente faz lá. E fechou, vai ser lá mesmo. Então, Gente, vocês não têm noção. Paulo tá dando uma festa. Já falei com a Paula, tem até a Madonna. Vocês não estão acreditando nisso, gente. Olha, vai ficar muita loucura. Vai ser lá no Planalto Central, já me avisaram aqui. Vai espalhando pra todo mundo. Não esquece de chamar todos os amigos dele, todos. Ah, E aí, tudo bem? sim. Quanto tempo? Tudo bem, Roberto? E aí, cadê o povo? Ah, o pessoal tá vindo, todo mundo tá vindo. Tá vindo todo mundo? É, mesmo avião, mesmo voo. Roberto, A gente pode fazer outros personagens também? Carla, Vicente. Letícia, Amanda, Juliana. Esse pessoal tudo casou, tem filhos, já são avós. É, mas o pessoal tá de boa, o pessoal tá assim, vai vir. Precisamos curtir muito essa vida. Precisamos curtir essa Sempre, vida. sempre. Vamos. Mas você tá diferente, Roberto.
aconteceu? Fala comigo. Eu quero festejar, eu quero festejar. Tá, mas vamos morrer não, né? Foi chegando. Chegaram os flores, chegaram pais de santos, chegaram budistas, chegaram todos. E o show estava quase todo pronto. Eis que de repente surge ela, a poderosa Madonna! Gente, tô pedindo um crime estranho, hein? Quem tá da polícia, aquela ali? Tá estranho mesmo. Aí, circulando aí, bora, circulando aí. Circulando esse negócio aí. Vamos circulando aí. Eu que reuni vocês todos aqui, o pessoal do passado, não vocês. Ai, amigo! A gente se pegou muito lá no país. Tem que chamar rápido, tem que vai dispersar aí. Não, é Madonna, Rihanna, Beyoncé, o pessoal aqui do Lembro, Leblon, Ipanema, tudo. Meu Deus! Aí, dispersando. Vamos dispersar, deixa o morto aí, vamos dispersar. Faz uma festa pra morrer. O que aconteceu com ele? Sei lá. Roberto morreu. Roberto nos deixou. Nesta quarta-feira de cinzas. E assim, encerramos a nossa história de hoje. Lembre-se, na próxima, o final, você decide. Cara, a melhor morte que eu já vi, Thiago. A zona deu certo, hein? A zona deu certo. Cara, vocês fizeram uma zona organizada. É, porque tem uma hora no começo que a Sherazade entrou e ficou ali fazendo nada, né? E a Parecia câmera, e aí quebrou a câmera, porque a câmera não pegava todo mundo. Bota as cadeiras de todo mundo aí. Gente, eu vou ensinar, vou me atrasar lá. Peraí, só um pouquinho não, antes de você ir, a gente vai dar um exercício da próxima aula antes de você ir. O Roberto sabe como fazer uma festa, né, gente? O Roberto sabe fazer uma festa. Ela tá esperando a Madonna entrar, entra a Madonna, Vamos. A pessoa comum é bombada. Ela já tava ali assim já, ó. Antes de vocês irem. A freira chegou no final, né? Levou um pescotado. Ah, chegou, negócio de freira, já chegou o PM, nada disso, pode misturar Ele religião. já deu um cachação na freira. Gente, não, foi bem interessante, cara. A história foi bem interessante. Eu e o Saulo ficamos ali, a gente, vocês foram muito criativos. Muito criativos. Foi muito... E é bom quando tem bastante gente, né? Porque aí vai entrando uma opção de personagem na história. E ele ficou, no começo você estava sem saber se você sofria ou se estava legal pra receber os amigos, né? Agora vocês percebem uma coisa? Porque tinha o caos. Mas quem era a organização do caos? Ela, a narradora. Então, o narrador, cara, é a organização do caos. Fundamental. Fundamental. Ela ajudava a gente a entender a história. Entendeu? Fundamental. Podia ser fundamental, acabou sendo a narradora. Você vê, a gente construiu uma história. Ela apareceu. Nós construímos uma história com várias cenas. Vários personagens. Com vários personagens, né? Quer dizer, a gente começou o nosso processo do curso com a contação de histórias, passamos por uma contação que evoluímos para uma história, uma cena. Quer dizer, isso aqui poderia ser uma cena filmada no cinema ou uma cena no teatro. A gente fez no teatro de uma forma que todos vocês se envolveram. Ou na rua. Eu só entrei ali, entrei antes da hora, desculpa, que tinha que te esperar da feira, então eu tinha esquecido que tinha feira. Que eu falei, quem vai ser o policial para botar essa feira? Esqueceram de botar um policial. Vocês esqueceram que ia ter que ter uma hora que tem que ter um policial para dispersar todo mundo, né? Você ia ser um policial? Ninguém me disse que ia ser policial. Aí eu acho Por isso eu demorei esse dia fazer os personagens, porque eu entrei sem cuidado. poderia, por exemplo, se você fizesse um cap aqui, ó. Aí do nada veio a Madonna. Eu vou entrar pra falar do... Mas olha só, Elite, outra coisa. A
A Madonna é preta? A Madonna é preta, filhão. Não precisa falar que é Beyoncé ou Rihanna, não. A Sony. Mas a Madonna é preta. Ué, Eu a Madonna veio é do Rio de Janeiro, preta. Então, se vocês combinaram que a Madonna não é Madonna, é Beyoncé, Rihanna, quem será? Aí parece que o ator tá maluco, né, gente? Já foi um... Não, foi um momento besterol. Não, foi um momento besterol. Mas foi engraçado. Mas a gente compra que é a Madonna, né? Não tem problema. Bom, exercício da próxima aula. Dos negócios de jornal. Sim, cada um de vocês vai fazer uma pesquisa de uma matéria de jornal que de alguma forma tem algum tipo de impacto em vocês. Assim. Vocês leem e falam, caramba. E uma notícia, jornal / web, né? Pode ser pelo web, né? E vocês printam essas notícias para depois mandar para o grupo. Mais de uma. Cada um Cada um escolhe uma. Mas cada um prende a sua, tá? Isso. E aí, vocês vão apresentar. Mas em casa, eles têm que estudar o que eles vão fazer aqui. Eles vão apresentar aqui. Vocês vão estudar a matéria para fazer uma apresentação aqui pra gente dessa matéria. Nossa. Como narradores. Como narradores. Ah, isso é importante. Vocês vão narrar essa história. A gente vai só narrar ou a gente vai narrar e fazer como foi do Godofredo? Em princípio, essa história não vai ter uma pessoa falando. Pega só a narração, o lead, como a gente fala, que é o repórter. Na manhã de ontem, foi encontrado morto, fulano de tal participou do esquema das pirâmides, não sei da coisa, e agora não sei. Vocês... Quase como O que jornalista. Só que a diferença é que eu não quero que tenha uma atitude isenta. Eu quero que vocês se coloquem na narração. Como essa notícia impactou vocês. Porque eu também preciso ver o recurso emocional de vocês, que por enquanto é uma coisa que a gente não trabalhou. Tá? Tipo o Bonner dando a notícia da morte do Roberto Marinho, que ele começou a chorar no meio do jornal. Não lembro disso. Mas é porque vai ter Não me marcou. Vai ter uma evolução. Vai ter uma evolução disso. A gente vai estar falando de 3 tipos de narradores diferentes na próxima aula. A gente está fazendo um outro processo. Depois dessa segunda aula, a gente vai passar agora para um outro momento do nosso curso, tá? Que vai começar com essa história dos jornais. Então, minha recomendação, de novo, quem quiser decorar a história, para fazer a história decoradinha, bacana. Espero que vocês tenham tempo essa semana. Não precisa ser uma história muito longa, gente. Se quiser entender aquela história e falar aqui, beleza. Mas eu acho que quanto mais, nesse caso da matéria de jornal, se ela estiver decorada, é melhor. Então não peguem uma matéria tão grande, mas estudem sobre aquilo que você vai falar. Estudem. Porque se vocês perceberem, tem apresentadores na televisão que eles recebem uma informação: fulano de tal morreu em Madureira às 4 horas da tarde da segunda-feira. Fica dando usado. Hã? E às vezes está dando usado. Não é sobre isso que eu estou falando. A quantidade de informações que ele vai dar naquela matéria, às vezes ele não tem toda quando ele leu aquilo. Ele vai descobrindo aquelas informações durante o dia. Você não vai chegando. Por exemplo, vocês têm aquela notícia. Gente, infelizmente 5 horas eu preciso Ok. ir, tá? Até mais. Tudo bem. Beijo. Até logo, Beijo. gente. Até a próxima. Beijo, obrigada. Vai pra Eu baixo. fiz tudo pra sair sem ter isso, mas. Mas não teve jeito. Então, gente, Beijo. por exemplo, aquela situação que aconteceu, né? Que o namorado com ciúme do outro rapaz que saiu foi e matou os pais desse rapaz. Ah, sim, eu vou aqui da turma. E aí, quando o cara chega em casa, vê os pais mortos. Então, assim, como é que a gente faz essa narrativa? Como é que a gente narra isso? Que tipo de aprofundamento você dá para isso? Ou você é um delegado de polícia falando isso como se fosse só um pedaço de carne? Como se fosse só mais um caso. Ou qual é a escolha que você vai fazer para narrar, entendeu? É isso que eu quero ver. Eu quero ver como vocês vão assinar essa narrativa. Você vai pegar essa matéria que te impactou, de que forma você vai assinar isso? E esse impacto Qual o lado precisa emocional que ser ela negativo impactou? ou pode ser um impacto positivo? Pode ser positivo. Qual foi o lado que ela te impactou, né? Qual lado foi o emocional que ela te impactou? Exatamente. Vamos ver como é que vocês vão fazer, como é que vai bater em cada um de vocês essa matéria. E a gente vai falar sobre isso na próxima Pode aula. não ser emocional, pode E ser... depois de resolvido, bota no grupo qual foi a matéria. Só pra Coloque gente lá, saber. bote uma foto, um print Tá. lá pra gente poder saber. Uma matéria, tipo, qualquer matéria. Pode ser, vocês podem pegar-
Qualquer, Pode ser qualquer pode coisa, ser cultural, pode ser político, pode ser econômico, pode ser social, o que você quiser. Pode ser uma coisa leve, pode ser Só não um pode ser drama. uma coisa vazia. Uma coisa. O que é importante? Que tem informações. Quem são as pessoas, onde aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu e talvez o motivo daquilo ter, qual foi o motivo daquilo ali. E qual fim levou. Se tiver um fechamento, mas às vezes não tem um fechamento. Às vezes você está dando uma notícia de uma coisa que ainda não acabou. Por exemplo, às vezes prendendo uma pessoa que está sendo investigada, você não sabe ainda qual é o resultado. Mas você vai falar que fulano foi preso, onde fulano foi preso, quando foi preso, em que situações ele foi preso, por que ele foi preso. Então assim, o mais tinha algo em... com ele. O importante é dar as informações, a maior quantidade de informação. Então, se vocês pegaram uma matéria muito rasa, não vai ser legal. Superficial não vai ser legal. Você vai pegar uma bem. Não precisa, porque normalmente como é que as matérias começam? Elas têm o lead, que é a apresentação, e depois o repórter ele vai investigando mais aquela e a matéria vai ficando mais profunda. E não precisa. Vocês podem pegar, se a parte inicial já estiver contando bem, vocês já podem trabalhar com aquilo. Tá legal? Beleza, gente? É isso. Então, beleza. Muito